paz do Senhor. A nossa última lição. A última parada, a última estação desta viagem que nós começamos através do mundo de missões e evangelismo. Lição número 12. A última razão, o último motivo de Deus para missões. Chegamos à conclusão deste curso. A lição de hoje é talvez a mais importante, mas não poderia ser claramente compreendida sem as primeiras 11 lições. Vamos tentar resumir o que nós aprendemos até hoje nas 11 lições. O conceito geral, missões e evangelismo, expressando o objetivo, libertação do pecado. Agora, dentro disso temos o amor de Deus ao homem, expressado nas 4 primeiras lições. O amor de Deus ao homem. Lição 1, a raça humana está perdida e desesperada. Lição número 2, o sangue sem pecado de Cristo é a única resposta. Lição número 3, a mensagem da libertação de Cristo deve ser compartilhada. Toda pessoa perdida tem que ter a oportunidade de ser salva. Nessas 4 lições, as primeiras, temos tentado expressar o amor de Deus ao homem. Agora, as seguintes 3 lições, lição 5, 6 e 7, elas expressam o canal de Deus para a libertação, a igreja. A igreja tem a tarefa de libertar o cativo. Lição 5 é essa. Agora, lição 6. Cristo proporcionou para a igreja todos os recursos necessários. Lição número 7. Cristo proveu o padrão para a igreja, para alcançar o mundo. Dentro do plano de Deus para a libertação, nós agrupamos a lição 8, 9, 10 e 11. Lição 8, Jerusalém. Jerusalém primeiro, depois outros lugares. Através de um evangelismo radical, agressivo. Lição número 9, libertando o cativo através da nossa intercessão. Orando. Lição número 10, contribuindo. Diz assim, libertando o cativo através da nossa contribuição. Lição número 11, indo. Libertando o cativo através da nossa disponibilidade para ir ao campo. O propósito de Deus para a libertação, livrar o homem do pecado passado. Libertação. Livrar o homem do pecado futuro, santificação. Fazer com que o homem seja como Deus o fez e como Deus pretendeu que ele fosse. Esse é o propósito de Deus para a libertação. Agora, o plano de Deus qual é? Formar uma nação santa. 1 Pedro 2,9. O plano de Deus é formar uma nação santa. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar essas virtudes de aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O plano de Deus é formar uma nação santa. Devemos ser um sacerdócio real. Devemos ser pessoas especiais, separadas, reservadas para Deus. Ter as características de Deus. Porque somos os seus filhos. Devemos ser a geração escolhida, aquela que cumprirá o último desejo de Deus. Deus quer formar uma nação santa. O desejo de Deus é a construção de uma casa para Ele.
Deus criou tudo no céu e na terra. Isaías 66, versículo 1, versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus criou tudo no céu e na terra. Deus chamou a igreja para criar uma coisa, criar a casa de Deus. Ageu 2, versículo 3, diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Encherei de glória esta casa. Minha é a prata, meu o ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, darei paz. Uma casa que provocará a revelação completa do seu Filho. Efésios 4, 13. Uma casa que provocará a revelação completa do seu Filho. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Uma casa eterna. Deus chamou para a igreja para construir a casa de Deus. Uma casa eterna. Versículo 1, capítulo 66. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Efésios 2, 21, 22. Esse edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja, Deus chamou a igreja para criar a casa de Deus. Uma casa cuja glória excederá de longe o brilho do templo de Salomão. Uma casa composta de partes, composta de pessoas de todas as partes do mundo. Mateus 28, 19. A grande comissão de Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Apocalipse 5, 9 disse: entoavam um novo cântico. Estamos dentro do contexto que Deus quer que a igreja construa uma casa composta de partes, composta de todas as pessoas do mundo. Apocalipse 5:9 diz: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Uma casa composta de pessoas. Apocalipse 7, versículo 9, diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Uma casa, construir uma casa para Deus que provocará a revelação completa do seu Filho. Para que todos cheguemos, diz Paulo em Efésios, à unidade da fé e do
pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Construir uma casa para Deus, que chamará a atenção de toda a criação. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 3:10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida através da sua igreja. Uma casa que chamará a atenção de toda a criação. Uma casa que será a habitação eterna de Deus. O desejo de Deus é a construção de uma casa para Ele, com almas salvas do pecado. Almas salvas do pecado são um importante foco temporal de missões. Esta terra perecerá. Quando a terra perecer, o ministério de libertação também cessará. O edifício da casa de Deus é o propósito eterno de missões. A libertação de almas é um meio para este fim. Estabelecer igrejas locais é um meio para este fim. Muitos cristãos, infelizmente, não estão dispostos a construir a casa de Deus. Isaías 66, 3, 4 diz, o que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, versículo 4, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Muitos cristãos não estão dispostos a construir a casa de Deus. Muitos cristãos são religiosos, ritualistas, eles não adoram em espírito e verdade, adoram de uma forma externa, de lábios para fora. Precisamos acabar com isso. Estamos chamados a adorar em espírito e em verdade. Muitos cristãos, eles escolhem os seus próprios modos de vida, em lugar de se ocuparem com as preocupações de Deus. Eles se ocupam por eles mesmos. Para eles, não importa muito o que a Bíblia diz. Para eles, os cristãos que não querem construir a casa de Deus, eles racionalizam quase tudo e, pela lógica, eles assumem que eles estão certos e decidem não ser zelosos. Eles se deliciam nas suas abominações. Isso significa que eles começam a viver as coisas para o mundo. Começam a viver para as coisas deste mundo. O edifício da casa de Deus não é uma prioridade para eles. Eles, os cristãos que não estão dispostos a construir a casa de Deus, eles escolhem aquilo que não agrada a Deus. Eles vivem para o carnal e o temporal. Eles buscam salvar as suas próprias vidas, mas perdem. Deus está procurando um certo homem para construir sua casa. Isaías 66, 2 diz, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, mas o homem a
quem olharei, o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Deus está procurando um homem pobre de espírito, um homem de espírito arrependido, um homem que treme a sua palavra, um homem que fará parte da sua nação santa. Deus procura um homem pobre de espírito, aquele que reconhece as suas faltas, aquele que reconhece as suas inabilidades. Ele está procurando um homem de espírito arrependido, aquele que reconhece essa habilidade de Deus, aquele que reconhece a necessidade da ajuda de Deus, aquele que sabe que é impossível para ele, mas para Cristo é possível. Deus está procurando um homem que treme a sua palavra, aquele que tem temor de Deus, aquele que tem reverência e respeito à santidade de Deus. Deus está procurando um homem que fará parte da sua nação santa. Deus está procurando um homem que tenha temor a Deus. Um homem que obedeça a Deus acima de tudo. Um homem que se submeta totalmente a Deus. Um homem que tenha como prioridade a causa da colheita das almas. Um homem que pretenda construir a casa de Deus. Deus está procurando esse homem pobre de espírito. Aquele de espírito arrependido, aquele que treme a sua palavra, aquele que fará parte da sua nação santa, aquele homem que tem temor de Deus, aquele que o obedeça acima de tudo, que se submeta tudo a Deus, que tenha prioridade, o ganhar as almas, que pretenda construir a casa de Deus, que assuma o ID de Deus através da grande comissão como prioridade na vida dele. O que faremos para construir a casa de Deus? Uma casa, não uma casa física, de tijolos. Estamos falando de uma casa com pessoas, com almas salvas, de todas as nações, tribos e línguas da terra. Pensa comigo. Levando em conta a eternidade, o que vamos fazer com os próximos 20, 30, 40, 50, 60 anos que ainda estaremos usando esta terra? É nada se nós compararmos com a eternidade. Onde estamos colocando o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Deus está nos chamando para ser um homem ou uma mulher arrependido, pobre de espírito, que treme diante da sua palavra. Essa pessoa precisa estar realmente comprometida com missões mundiais. Porque missões são os meios para se envolver no último plano de Deus, qual é estabelecer uma habitação eterna para a sua glória, com todas as raças, com todos os grupos étnicos, com todas as pessoas do mundo. A última razão de Deus para missões: construir a casa dele com pessoas salvas, com almas salvas para Deus. Missões e evangelismo nos leva a reconhecer o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para o homem perdido. Ele usa a igreja dele como canal de libertação. O plano dele é através do evangelismo, cumprindo o ID de Deus, nós possamos participar de missões, orando, contribuindo, indo,
O propósito de Deus é que o homem fique livre do pecado, através da libertação. Livre do pecado futuro, através da santificação. Que fazer com que o homem seja o que Deus planejou que fosse. Lembre, temos claríssimo, o plano de Deus é formar uma nação santa. Eu quero remarcar 1 Pedro 2,9, quando ele já declara: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de qual é? Proclamar as virtudes de aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem muitas pessoas que ainda estão nas trevas. Eles não sabem que podem ser parte dessa nação santa através de Jesus Cristo. O plano de Deus inclui sermos um sacerdócio real, sermos pessoas especiais, separadas do mundo, reservadas para Deus. Uma geração escolhida que cumpre o sonho de Deus, a construção de uma casa para Ele, com almas salvas. Deus que criou tudo, Ele cria uma casa para Ele. As almas serão aqueles tijolos que fazem parte da grande edificação da casa de Deus. Lembre uma coisa, muitos cristãos não estão dispostos a construir a casa de Deus. Eles fizeram a sua própria escala de valores. Eles decidiram o que é importante para eles. Muitos se tornaram religiosos e não vivem mais para os outros. Não vivem mais para Deus. Eles vivem para si mesmos. Eles não sabem como adorar em espírito e verdade. É uma adoração externa, falsa. Eles escolheram os seus próprios modos de vida e definiram isto é importante e isto não é. Eles começaram a viver para as coisas deste mundo, desconsiderando a prioridade de Deus, ganhar almas para a construção da casa dele. Eles escolheram aquilo que não agrada a Deus, vivendo no carnal, no temporal, tentando salvar as suas próprias vidas, mas não conseguem. Precisamos renunciar a nós mesmos, morrer a nós mesmos, para que Cristo seja quem rege as nossas vidas. Deus procura um homem com características específicas, um homem pobre de espírito, que reconhece suas faltas, que reconhece as suas inabilidades. Um homem de espírito arrependido, aquele que se reconhece as habilidades de Deus, as necessidades da ajuda de Deus. Ele sabe que o impossível para ele, é impossível para ele, é verdade, mas para Cristo é possível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Cristo, quem pode nos parar? Ele está procurando um homem que treme a sua palavra, aquele que tem temor de Deus, aquele que tem reverência a Deus, aquele que tem respeito à santidade de Deus. Deus está procurando um homem que fará parte da sua nação santa. Você imagina a sua cidade proclamando dia após dia: grande é o nosso Deus. Jesus Cristo, aquele que me salvou, aquele que transformou a minha vida, minha família, meu bairro, minha cidade inteira, transformará o país, transformará nações inteiras através do seu ministério. Deus está procurando um homem que tenha temor de Deus, que obedeça a Deus por cima de tudo, que se submeta a Ele, que tenha como essa prioridade fantástica ganhar almas para Cristo, que pretenda construir a casa de Deus. Não com tijolos, mas sim com pessoas de todas as nações, tribos, línguas da terra. Precisamos fazer algo diferente em nossas vidas. Precisamos nós pôr a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração e assumir uma posição definida,
uma posição definida que diga, eu pertenço ao Senhor. Eu quero dedicar a minha vida a fazer realidade aquele grande chamado de Deus, aquela grande comissão, ide e fazeis discípulos. Eu quero que isso aconteça na minha vida, quero ver na vida da minha igreja, da liderança, diferentes equipes indo a diferentes lugares, ganhando almas para Cristo. O que nós precisamos fazer? Obedecer a Deus. Temos mostrado ao longo destas 12 lições o que nós podemos fazer para cumprir o ID através de missões e evangelismo. Está do seu lado agora. É a sua responsabilidade agora poder dizer sim, eu quero. É a sua responsabilidade levantar pessoas, passar para elas o fogo, a unção do Espírito Santo, que eles possam se encher desse desejo de ganhar almas, conhecendo a realidade da humanidade, que a humanidade está perdida sem Deus. Está perdida sem Deus e nós precisamos mostrar que Jesus Cristo é a única resposta, que a mensagem de libertação de Cristo precisa ser anunciada por você, pela sua igreja, pelos seus líderes, ganhar outras almas, que eles continuem fazendo o mesmo. Essa pessoa perdida, ela precisa ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ser salva. O que nós faremos chegando na presença de Deus com as mãos vazias? A igreja é o canal que Deus escolheu para a libertação. A igreja tem a tarefa de libertar o cativo. Deus já proporcionou todos os recursos necessários e proveu padrão com as características das 4 igrejas que temos visto para nós nos tornar uma igreja missionária, uma igreja forte, uma igreja que tem sucesso no ganhar almas, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O propósito é poder libertar as pessoas, libertando os cativos através da nossa intercessão, começando com um evangelismo agressivo, radical, libertando elas através da nossa intercessão, libertando o cativo através da nossa contribuição, libertando o cativo através da nossa disponibilidade de ir ao campo missionário. O propósito de Deus é libertar o pecado passado, a libertação, livrar o homem do pecado futuro, a santificação e fazer com que o homem seja o que Deus sempre planejou para ele. Hoje eu quero orar. Quero orar para que, após estas 12 lições, nós possamos tomar consciência da urgência que temos de fazer missões. Mas que não fique só algo que move na minha mente, no meu coração, não. Que me leve a pôr em prática e dizer, eu sou parte do corpo de Cristo e como parte do corpo de Cristo eu quero poder chegar às pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu peço este dia que Deus derrame uma grande unção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Que Deus venha impactar sua vida de uma forma tal que você fique sedento por ganhar alma, por fazer a vontade de Deus, e que você tenha sucesso em Deus, que o Espírito Santo esteja com você, a sua igreja, dia após dia. E quando você for ao campo, quando começarem a orar, a contribuir, a ir em cada etapa, em cada momento, começando o evangelismo, vocês possam ter a certeza que Deus, a unção dele, está sobre vocês. Eu peço de uma forma tal que Deus venha a impactar sua vida e você receba a unção de missões e evangelismo. Que seja uma realidade a partir de hoje na sua igreja. Que Deus te dê sucesso em ganhar almas. Quero agradecer a Deus em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.